É para fazer a mesma coisa, transformar de uma temperatura para outra? Para transformar, só que de outra É? maneira. Então Basicamente a mesma matéria, só que explicação depois diferente. vocês ensinam a ele para uma forma mais fácil. Se acharam a minha mais fácil, depois ensinam a ele a mais fácil. Eu não falei para vocês que vocês iam ver isso em matemática? Só que eu achava que era só no 8º ano. Eu não achava que vocês viam isso no 7º, não. Eu achava que era no 8º e comigo viriam no 9º, né? Mas aí agora, por conta da BNCC, antecipou um pouquinho para o 7º, mas no 9º a gente vai ver de novo. Bom, então vamos lá. Nós temos a última questão do exercício do caderno para corrigir, né? Porque eram as 3 questões maiores, era para diferenciar condução, convecção e radiação, então eram respostas maiores. A gente deixou para corrigir hoje. E temos um exercício de casa também para corrigir, tá? Então, a gente vai começar corrigindo pelo do caderno, que está quase terminando, só falta essa questão, e aí depois a gente parte para o livro, ok? Então, peguem aí o caderno de ciências de vocês, procurem aí o exercício que a gente fez, que foi no dia 19 de novembro, que no dia 20 a gente não teve aula, foi feriado, então foi no dia 19. É a letra G que a gente tem que corrigir, tá? Procurem aí, então. Aí vocês anotaram. Vamos lá, então. Então, a gente tem que diferenciar aí condução, convecção e radiação. O que vocês colocaram em condução? Eu coloquei átomos e moléculas do corpo com maior temperatura apresentam maior agitação e transferem parte dessa energia térmica para átomos e moléculas próximas. Isso aí, muito bem. Eu botei diferente. Já quem não conseguiu fazer, vou colocar aí no chat. Eu botei outra coisa aqui no meu. Pode falar, Pedro. Eu botei assim, também conhecida como difusão térmica, é um tipo de propagação de calor que acontece no meio material decorrente das agitações das moléculas. Perfeito. Certinho também. Então, quem não fez, escrevendo no chat para vocês copiarem. Esse é um pouquinho maior. Isso não deu tempo da gente corrigir semana passada.
Então, ó, condução, processo de transferência de calor, onde átomos e moléculas do corpo com maior temperatura apresentam maior agitação e transferem parte dessa energia térmica para átomos e moléculas próximos. Tá? Então, se eu tenho um corpo, né, quente, se eu tiver um outro objeto nesse corpo quente, pelo processo de condução, essa temperatura ela vai passar de um corpo para o outro, tá? Vai ficar um tempinho ali, né? E esse corpo que tiver próximo a esse corpo quente, vai pegar essa temperatura também quente, tá? Então, existem diversos exemplos no nosso dia a dia que a gente consegue fazer isso. Quando a gente, por exemplo, faz uma comida, né? Tá fazendo um arroz, por exemplo. Se a gente deixar a colher de metal ali dentro do arroz, quando a gente quiser pegar essa colher, a gente não vai aguentar pegar a colher, né? Porque o metal, ele é um bom condutor de calor, então ele vai passar o calor que está ali na panela do arroz para o metal, para a colher de metal que está dentro da panela. Agora, se for um outro material, se for um material mau condutor de calor, se for de plástico, de madeira, aí a gente consegue pegar, porque esses materiais, eles são maus condutores de calor, tá? Então, por isso que, na maioria das vezes, quando a gente está na cozinha, os utensílios de cozinha, né, para a gente fazer a comida, tem muita coisa de madeira, muita coisa de plástico. Agora, hoje em dia, né, tem alguns materiais que são de silicone, que é tipo um emborrachado, e aí não passa esse calor para esse material. E aí a gente consegue pegar e utilizar ele normalmente. Agora, se for de metal, não. Tá? Esse é o processo de condução. Agora, vamos no de convecção. O que vocês colocaram aí? Tia, eu botei, é um movimento ascendente ou descendente de matéria em um fluido. Ok, certinho também. Eu coloquei outra coisa. Se você pesquisou em algum outro lugar sem seu livro, né, Pedro? Sim, eu pesquisei em outros livros. Tá. Tá bom. Fala, Ana Bárbara, o seu. Eu coloquei, ocorre em líquidos e gases e envolve a formação de correntes cíclicas por causa da diferença de temperatura entre as camadas superiores e inferiores. Isso aí. Esse aí é o que estava no livro. Então, vamos lá. Processo de transferência de calor que ocorre em líquidos e gases e envolve a formação de correntes cíclicas por causa da diferença de temperatura entre as camadas superiores e inferiores. E, por último, a irradiação. O que vocês colocaram na irradiação? Tia, eu botei, é o conjunto de radiações emitidas por um corpo. Ok, muito bem. Quem mais colocou diferente?
Eu coloquei todos os corpos emitem e absorvem calor por meio de um tipo de onda conhecida como onda eletromagnética. Muito bem. Alguém sabe me dizer um exemplo de radiação que tem esse processo aí de ondas eletromagnéticas? Tem uma coisa que tem no planeta que é bem fácil e a gente precisa bastante dele. O que é? Geralmente a gente usa ar-condicionado, eu acho que não é? Mas, assim, que seja uma coisa natural, que irradie esse e absorve esse calor. O que a gente tem no planeta? Não, natural, que seja natural. Que emita calor pra gente. O vento. Não é não, Que tia? emite calor. O sol? Tá. O sol. Calor. O Ué, sol, Ué, isso, tia. muito bem. O sol. Ué, a gente falou sol, você falou que não? A gente tinha falado sol. Se falar em sol, não ouvi, não. Tô doida, Falou então, gente. É o sol, Eu tinha falado exatamente. Ai, não ouvi. Não ouvi, não. Deve ter Entendi saído outra, ou atrasado, melhor, tio. ouvi, mas entendi outra coisa. Ou isso. Muito bem. Absorvem calor por meio de um tipo de onda conhecida como onda eletromagnética. Pronto. Corrija aí o de vocês. Quem for terminando de corrigir, coloca na página 255, que é outra correção. Na página 255, era só para a gente fazer o número 1, tá? O número 2, não. Tem Então, o no meu tinha número caído. 1, nós temos... Oi, Pedro. Eu voltei agora que o meu tinha caído. Ah, tá. Você já corrigiu o dever do caderno? As 3 questões do caderno? Sim, tia. Ah, então tá. Então, agora a gente vai corrigir a página 255 do livro, tá? Pega seu livro aí. Tá bom, tia. Nós temos aí 3 situações, 3 fotos, foto A, B e C, falando aí sobre a propagação de calor, tá? Então, nós temos aí situações diferentes de propagação de calor. O que a gente tem que fazer nessa questão? A gente tem que circular o principal tipo de propagação de calor que está acontecendo aí em cada situação. Então, a gente vai circular uma dessas 3 palavrinhas que estão coloridas aí, e depois a gente vai ter que justificar o porquê que a gente marcou, porquê que a gente circulou esse tipo de propagação de calor, tá? Bom, então na letra A é um exemplo bem parecido do que eu dei ainda há pouco sobre o arroz, quando a gente faz o arroz. Só que aí ela está fazendo um chá, né? Colocou açúcar e pegou uma colher para mexer o chá e misturar o açúcar. O que vocês acham que está acontecendo aí? Que tipo de propagação de calor está acontecendo aí? Uma condução, uma convecção ou uma irradiação? Hein?
É o mesmo exemplo da panela de arroz, que eu acabei de falar. Quando eu dei o exemplo da panela de arroz, eu dei o exemplo em que situação aí de propagação de calor? Condução, convecção ou irradiação? O gato comeu a língua de vocês? Tia, eu não ouvi você dando esse exemplo, mas eu vou chutar. Pode ser? Ah, Eu acho qual? que é condução. Condução, muito bem. Isso aí. Então, vamos circular essa palavrinha aí vermelha, condução, tá? Agora, a gente tem que justificar o porquê que a gente escolheu essa opção. Então, vamos lá. Vou escrever uma justificativa aqui, vocês olhem e vejam se está parecido com a de vocês. Como o chá está a uma temperatura maior do que a colher, ocorre a transferência de calor do chá para a colher. Então, toda vez que um corpo ele está bem quente, se a gente aproximar um outro corpo, quando eu falo corpo, corpo é uma porção limitada de alguma coisa, tá? Nesse caso aí é o chá e a colher. Então, o chá é um corpo, é um exemplo de corpo, vocês vão estudar isso melhor lá no 9º ano, quando a gente estiver trabalhando química e física, e a colher também é um outro corpo. Como o chá estava muito quente e eu aproximei esse corpo, que é a colher, perto dele, né? Eu mexi o chá com a colher, ele transfere, por esse processo de condução, ele transfere o calor do chá para a colher. Se a gente colocar a colher na boca, provar o chá, se está bom de açúcar, a gente vai sentir que a colher já está quente, porque houve uma transferência de calor de um corpo para o outro, tá? Toda vez que isso acontecer, é o processo de condução. Ô, tia, dizem que quando... Tia, dizem que quando queima a língua não sente o gosto de nada, mas eu continuo sentindo o gosto das coisas, só dói quando eu como. Então, mas naquela região que você queimou, realmente fica com um pouquinho de dificuldade. Por quê? O que tem na nossa língua? A nossa língua, ela tem diversos sensores, como se fossem sensores ali gustativos. E aí, se você queima, naquela parte que queimou mesmo, por exemplo, acontece muito isso quando a gente faz brigadeiro de panela e come o brigadeiro pelando ainda. Aí é danado para acontecer isso, a gente queima a língua, né? Conclusão. Aquela parte ali que pegou mesmo a primeira parte, né, da língua que encostou o brigadeiro, vai queimar de verdade. Então, ali, você não vai sentir muito, não. O gosto das coisas, não. Você continua sentindo o paladar porque são vários sensores. Na língua, tem vários sensores espalhados pela língua toda. Então, aí você, como tem outros, né, você acaba sentindo o gosto pelos outros sensores. Mas aquele primeiro que foi queimado ali, realmente a gente já sente uma dificuldadezinha de sentir o paladar ali naquela região. Eu vi aqui que acho que ele tentou, mas ele entrou e caiu. Estou vendo isso, Rebeca. Tá bom. Bom, agora vamos aí na B, na situação B, que é a do ar-condicionado.
Bom, no ar-condicionado, o que vocês acham? Vocês acham que é uma propagação de calor por condução, por convecção ou por irradiação? Tia, eu vou ter convecção. Convecção. Convecção, isso aí. Convecção. Muito bem. Aí agora a gente vai ter que justificar aí. O calor do ar atmosférico. Ou quem colocou só do ar também dá certo. Do ar atmosférico. Da parte superior do ambiente é transferido para o aparelho de ar-condicionado assim camada superior de ar fica a menor temperatura. E desce. Bom, antigamente a gente tinha o aparelho de ar-condicionado bem diferente desse que está aí na foto, né? Era aquele, igual uma caixinha. E aí, sim, correto. geralmente, né, aqueles antigos, igual uma caixinha mesmo. Aqui no meu condomínio ainda tem vários desse tipo. Aí, o que acontecia? Antigamente, Tia, aqui a gente... Fala um pouquinho mais alto, Pedro, não consegui te ouvir. o ar-condicionado aqui no quarto também é o quadrado. O quadradinho. Então, quando a gente usava esse quadradinho, né, que muita gente ainda tem, geralmente a gente instalava, pelo menos aqui no meu prédio é assim, debaixo da janela, tá? E aí, quando a gente começou a utilizar esse modelo aqui, a gente passou a não instalar mais o ar-condicionado na parte de baixo, e sim na parte de cima. Por quê? Descobriram que ele na parte de cima, ele consegue refrescar o ambiente com muito mais rapidez, porque o ar ele vem de cima, né, da atmosfera, para baixo. Então, quando a gente coloca o ar-condicionado em cima, gela o ambiente muito mais rápido. Se a O gente meu colocar fica em cima, embaixo, tia, também. como o ar... Oi? O meu também fica em cima, mas eu nem sabia que era por isso. Aqui também, fica Por em isso. cima. Como o ar, ele vem da atmosfera, né? Então, ele está em cima da gente. Então, se a gente coloca o ar-condicionado na parte de cima, refresca o ambiente muito mais rápido, porque o ar vem de cima para baixo. Se faz o contrário, igual é aqui no meu condomínio, que um monte de gente ainda tem aquele quadradinho, que é debaixo da janela, o que acontece? O ar, ele tem que refrescar a parte de baixo e subir. Dá muito mais trabalho, né? De refrigerar embaixo e subir esse ar gelado. Aí, o que acontece? Demora mais tempo para o ambiente ficar fresco. Por isso que esses
de caixinha, né, esses quadradinhos, gastam muito mais luz do que esse que está aí na foto. Esse da foto, ele é bem mais econômico por conta disso, porque ele é instalado em cima, e aí o ambiente refresca com muito mais rapidez. Lá na nossa escola, a gente percebe isso, todos eles são em cima. E aí, quando liga, rapidinho, ele já refresca o ambiente, tá? Por conta disso, porque vem esse ar que está em cima, ele refresca e ele desce. E aí isso acontece de forma mais rápida. Por isso que inventaram esse, e todos que são desse modelo aí, vocês não vão ver nenhum instalado debaixo da janela. É sempre na parte superior, porque descobriram que gasta menos tempo para gelar o ambiente. Certo? Então, quem não sabia aí, já fica sabendo. Quem tem em casa aquele quadradinho e fica numa parte baixa, né, debaixo da janela, assim, o ideal é colocar na parte de cima, porque aí também gela o quarto mais rápido, ou a sala, né, onde for colocado, certo? Agora vamos na última. Na letra C, a gente tem aí um churrasco, só que é um churrasco de chão. Esse churrasco, lá na região do sul, eles fazem muito esse churrasco assim. Não tem churrasqueira, eles colocam a brasa, o carvão, né, no chão, ou então a lenha, pode ser a lenha também, no chão, e aí espetam essas grelhazinhas aí no chão, e o fogo vem do chão e assa a carne. No sul é muito comum essa técnica aí, de churrasco no chão. O que vocês acham que está acontecendo aí? Ó, a gente tem uma chama aí embaixo, uma lenha, ou um carvão aí, que está cozinhando essa carne. O que vocês acham que está acontecendo aí? Que tipo de propagação de calor? Irradiação. Isso aí, irradiação. Muito bem. Agora nós vamos justificar. A fogueira, ou então fogo, pode ser também, emite ondas eletromagnéticas que se propaga e atinge as carnes. Isso aumenta a agitação das moléculas aumentando a temperatura. Aí, se vai aumentar a temperatura, consequentemente, vai cozinhar a carne, né? Vai assar a carne, certo? Aí, o número 2 não era para fazer. Agora, a gente vai para 256. Outra questão interessante, ó. O número 3 fala sobre o congelador, né? Aí ele fala assim, ó, quando o congelador está com uma camada espessa de gelo, igual tá esse aí, uma camada grossa de gelo, que o meu também está assim, vou descongelar o meu hoje, os alimentos demoram mais para congelar.
Para evitar essa situação, é preciso fazer o degelo periodicamente. Então, na própria geladeira, vem uma etiquetinha dizendo que quando o gelo atinge uma grossura, uma espessura maior do que um dedo, a gente tem que fazer o degelo, né? Porque senão sobrecarrega demais a geladeira. A geladeira, ela trabalha mais do que o necessário, tá? Tá descongelando agora? Então, o meu, quando terminar a aula também, meio-dia, eu vou botar a minha também para descongelar. Mas a minha descongelar rapidinho, porque é duplex, não é assim. E aí tem um sistema de degelo, então é rapidinho. As geladeiras mais novas, né, fazem esse processo quase que sozinho. E aí ele pergunta, ó, faça uma pesquisa e explique por que isso acontece. Então, vamos lá, vamos entender. Quando a gente tem essa camada de gelo, né, grossa, o gelo, ele vai funcionar como se fosse uma barreira. Então, em vez dele congelar o alimento mais rapidamente, ele faz o serviço contrário. Ele demora mais, tá? Então, nesse caso aí, é isso que a gente vai ter que escrever. O porquê que isso acontece? Porque ele forma como se fosse uma barreira, ele impede que os alimentos, eles sejam congelados, por conta dessa espessura de gelo que está aí no congelador, tá? Então, vamos escrever isso aí. Número 3, letra A. Isso acontece porque o gelo é um mau condutor de calor, dificultando a troca de calor entre o congelador e o alimento. Ó. Agora, na letra B. O excesso de gelo no congelador pode aumentar o consumo de energia elétrica? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos responder que sim, tá? Pois o excesso de gelo dificulta a troca de calor. Então, funciona como se fosse uma barreira, tá? E, por último, o número 4. Considere a seguinte situação hipotética em que os corpos A e B estão em diferentes temperaturas. Então, a gente tem aí, ó, um corpo identificado com a letrinha A dentro de um vidro e um corpo identificado pela letrinha B fora desse vidro, tá? Colocaram o A tipo numa bolha, né, de vidro e o B não. Aí, na letra A, ele pede para a gente marcar um X
no tipo de transferência de calor que ocorre entre os corpos A e B nessa situação. Condução, convecção ou irradiação? O que vocês acham? Condução? Não. Irradiação. Por quê? Porque se esse corpo ele estiver recebendo calor, um vai receber uma quantidade diferente do outro. O que está dentro do vidro, a temperatura vai estar diferente do que está fora do vidro. Tá? Igual, por exemplo, a gente, ser humano. Depois da aula, vamos dizer que a gente precise ir em algum lugar. Hoje está sol, né? Aí, vamos imaginar que você vai pela sombra e a mãe de vocês vão pelo sol. A temperatura do corpo não vai ser diferente? O que está caminhando pelo sol vai ter uma temperatura muito mais elevada. O que está caminhando na sombra vai ter uma temperatura um pouco mais amena, né? Vai estar com uma temperatura menor, tá? Então, toda vez que isso acontecer, que for relacionada a ondas eletromagnéticas, a gente vai marcar sempre radiação, tá? Bom, e aí, terminamos de corrigir o que a gente tinha aí para corrigir. Agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anotar as páginas para vocês fazerem em casa. Falta só um pouquinho para a gente terminar o livro. E já eu vou falar dessas páginas aqui que faltam. Para casa. Página 266 até 269. Aí a gente corrige essas páginas amanhã. Agora, nas outras páginas, da 257 até a 265, vem falando sobre as máquinas térmicas. O que é isso, máquinas térmicas? São essas máquinas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Que vão estar relacionadas ao calor ou ao frio, tá? Então, nessas páginas vão aparecer aí máquinas bem antigas, algumas bem antigas que a gente nem nunca ouviu falar, movidas a combustível, outras movidas a vapor, outras movidas a eletricidade, né, que é a que a gente mais utiliza hoje em dia, e vem mostrando também a diferença, a evolução dessas máquinas, tá? Existem máquinas que são máquinas bem antigas, ó, na página 259, tem 3 exemplos aí do desenvolvimento dessas máquinas térmicas, são máquinas bem antigas, até a gente chegar nas máquinas que a gente utiliza hoje, que é o ar-condicionado, a geladeira, né? Existem também outras máquinas que também utilizamos no nosso dia a dia e que utiliza também essa parte de temperatura, que é a cafeteira, a sanduicheira, o ferro elétrico, né? Isso tudo tem a ver com o uso da energia elétrica. Aí, o que ela faz? Ela pega a energia elétrica e transforma em energia de calor. Oi, Pedro, quer falar alguma coisa? Ô, tia, quando, tipo, um piloto de corrida, ele tá com aquela roupa mó quente, aí ele fica naquele carro quente também, fica passando uns tubos na roupa para esfriar o corpo? Para resfriar um pouco, né? Resfriar um pouco, porque mesmo assim ele sente calor. Por quê? O carro ele é muito baixo, né? Então ele é muito encostado no chão, a quentura do chão passa para o carro, né? E também tem um motor.
E, exatamente, e também tem um motor. Então, ele vai ter esse resfriamento, mas não é necessário, não é suficiente, não. Ele vai sentir calor também, tá? Toda aquela tubulação não dá conta de refrigerar tudo, não. Então, ele sai dali bem suado. Inclusive, até uma vez eu vi uma reportagem falando, assim, dos quilos que eles perdem, né, a cada corrida. Eles emagrecem por conta disso. Eles perdem bastante líquido, então eles emagrecem a cada corrida, né, porque são muitas voltas, muitas horas, então eles acabam emagrecendo por conta disso. Todo esse recebimento de calor é muito maior do que o efeito de refrigeração. Então, eles sentem sim. Cadê Renan? Renan tá aí? Renan tá, tia. Eu não entendi tia. eu não entendi o que você perguntou aí da blusa. Que blusa? Não entendi. Essa daí é azul, tia, não esquenta, não? Professora. Essa que eu tô? É. O jaleco esquenta e esquenta muito. Como você tá aguentando, Esquenta tia? bastante. Esquenta bastante, mas a gente tem que usar, eu já até acostumei, mas esquenta bastante. Às vezes, se a gente estivesse na sala, né, a gente estaria no ar-condicionado. Aqui eu estou na minha sala de casa, na sala não tem ar-condicionado, só tem ventilador. Aí tem que aguentar com o ventilador mesmo. Mas se a gente estivesse na sala, e na sala o ar estaria ligado, né, se a gente não tivesse pandemia, aí não sente tanto calor com esse jaleco, mas se o ar não tivesse ligado, eu ia estar morrendo lá na escola, porque esquenta bastante. Professora. Oi, Lucas, fala. Eu não tô conseguindo ver a hora no celular. Você pode me dizer que horas são? Não entendi. Fala um pouquinho mais alto. É que eu não tô conseguindo ver a hora no celular. Você pode me dizer que horas são? Ah, tá. Falta 1 minuto para terminar a aula. 11h09. Tá? Tá. Bom, então aí, nessas páginas do livro, a gente vê o avanço, né, que essas máquinas sofreram. Então, a gente tem máquina a combustível, tem algumas máquinas que usam combustível para funcionar. Existem algumas máquinas que usam o vapor da água para funcionar e existem algumas máquinas que usam a eletricidade para funcionar, principalmente geladeira e essas máquinas que eu falei para vocês que pegam a energia elétrica e transformam em energia térmica, que é a sanduicheira, a cafeteira, o ferro de passar, o chuveiro elétrico, né, quando a gente toma banho quente, ele também transfere, ele pega a energia elétrica e transforma em energia de calor, que é a energia térmica. Aí ele faz esquentar a água, a gente consegue tomar o banho quente. Certo? Então, vocês vão fazer aí para amanhã, da 266 até a 269. São páginas de revisão. Aí a gente corrige amanhã. Na aula de quinta-feira, eu vou passar um exercício de revisão para vocês, tá? Para vocês estudarem para a prova também. Ok? Aí eu passo para vocês respondam rapidinho. Ô, tio, você fez a chamada? E aí fica livre. Não, vou fazer agora. Vamos lá. Fazer agora. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer mais alguma colocação Não, aí? Não. Eu não. Não.